Diante das desvantagens existentes nos métodos dependentes de cultivo, como por exemplo a baixa recuperação da diversidade microbiana devido à alta proporção de micro-organismos não cultiváveis, além de, por exemplo, mesmo que as bactérias que são capazes de crescer nessas condições de cultivo podem não ser representativas como dominante dessa comunidade. No entanto, alguns estudos têm utilizado o método de cultivo no monitoramento do microbioma em modelos de fermentação colônica. Portanto, houve a necessidade de desenvolvimento de metodologias independentes de cultivo para que fosse fornecida uma visão mais completa e geral da estrutura dessa comunidade, com a sua riqueza e distribuição no ambiente, a sua dinâmica, como ela interage com o seu hospedeiro e o seu potencial funcional ou o seu metabolismo, né, nessas comunidades em relação com a saúde humana e ao longo do tempo entre indivíduos diferentes. Os primeiros passos na biologia molecular foram através da técnica de hibridização DNA-DNA, que tem como princípio a utilização de uma sonda feita de DNA capaz de localizar um gene através da hibridização pela detecção de sequências de nucleotídeos específicos. Sendo assim, nesse caso, nesse exemplo, nessa figura, podemos ver que uma membrana é colocada sobre uma cultura em meio sólido, uma placa de Petri, para que ocorra esse blotting, essa transferência dessas células para essa membrana. Posteriormente, vemos a lise, a submissão a um processo de lise dessas células para a liberação desse DNA nessa membrana, que é posteriormente desnaturado para que ocorra essa abertura das fitas, para que ela se fixe a essa membrana e posteriormente hibridize com as sondas marcadas. Essas sondas marcadas, se tiver especificidade com o DNA extraído e fixado a essa membrana, vai se ligar e essa ligação, esse DNA hibridizado vai ser visualizado posteriormente, comprovando então a presença de determinada sequência em uma determinada amostra. Com o desenvolvimento das técnicas moleculares independentes de cultivo, foi possível responder quais seriam os micro-organismos que estariam presentes em uma determinada comunidade. Carl Rose descreveu o uso de sequências do gene que codifica o RNA ribossomal 16S. Esse gene está presente em todas as bactérias e a sua estrutura permite a comparação filogenética entre elas. Foi comparando os genes de RNA ribossomal 16S para bactérias e 18S em eucariotos que ele redefiniu a árvore taxonômica, incluindo assim um novo domínio, Archaea, juntamente com o domínio bactéria e eucária, todos provenientes de um ancestral comum. O RNA ribossomal 16S está presente em todas as bactérias, sendo altamente conservado. No entanto, ele possui uma certa variabilidade, que permite a distinção entre espécies e cepas. Essa semelhança taxonômica possibilita a identificação de bactérias pertencentes a determinados grupos filogenéticos. Aqui nessa figura podemos ver a estrutura desse RNA e as regiões variáveis. O RNA ribossomal 16S possui 9 regiões variáveis, que são nomeadas de V1 a V9, e o tamanho total dessa estrutura é de em torno de 1.500 pares de base. Aqui podemos ver a região conservada e regiões conservadas entre essa região variável, por exemplo, a região variável V3. Portanto, os primers são sintetizados com base nessas regiões conservadas entre esses
essas regiões variáveis, podendo assim ser capaz de amplificar diferentes tipos de bactérias, espécies de bactérias, mas conseguindo variar, distinguir entre elas de acordo com a sua estrutura da região variável. Aqui temos uma demonstração de como seria a utilização dos marcadores filogenéticos de RNA ribossomal 16S ou 18S, como foi realizado por Carl Rose. Nesse caso, a partir de uma amostra ambiental, é realizada a extração de DNA, obtendo assim o DNA genômico, que posteriormente é amplificado pela reação em cadeia da polimerase, a PCR, e submetido ao sequenciamento dessa região, nesse caso, nesse exemplo, do RNA ribossomal 16S. Com a obtenção dessas sequências, ocorre uma comparação com os bancos de dados das bactérias, sequências disponíveis de bactérias diferentes, ou de uma determinada comunidade que esteja se estudando, mesmo que não tenha um banco de dados disponível completo, e pode-se então inferir o desenho das árvores filogenéticas. As técnicas baseadas no perfil de DNA, utilizando PCR, precisam utilizar primers que amplificam o RNA ribossomal 16S da bactéria-alvo. São utilizados os primers que são considerados universais, que são capazes de amplificar essa região das bactérias. Nesse exemplo, temos a demonstração da eletroforese em gel de gradiente desnaturante, que é o DGGE, que é uma técnica no qual os fragmentos amplificados são separados, né, por géis de poliacrilamida contendo agentes de gradiente desnaturantes, que podem ser ureia ou formamida. A formação dessa migração diferenciada, né, com a formação desses heteroduplex de amplicons diferentes, com diferentes conteúdos de guaninocitosina, que são capazes de se dissociar em posições diferentes nesse gradiente, resultando assim nesse padrão de migração diferenciado nos géis de eletroforese. Esses géis normalmente têm toda uma estrutura mais laboriosa. Em alguns casos as corridas duram 18 horas, então tem todo um aparato, um procedimento mais longo e mais laborioso para que seja realizado esse tipo de estudo. Uma outra técnica que tem o mesmo princípio é a técnica de eletroforese em gradiente de temperatura desnaturante, que é o TGGE, que, como o próprio nome diz, o gradiente é a temperatura. Após a corrida de DGGE ou TGGE, esse é o perfil obtido após corar esse gel. Então aqui a gente pode ver diferentes amostras com seus marcadores para padronizar essa corrida e conseguir comparar essas comunidades, comparar entre géis diferentes, de corridas diferentes, e a gente consegue observar em cada slot, né, seria uma amostra de comunidades diferentes, de pessoas diferentes, de ambientes diferentes, que a gente pode observar a diferença no perfil microbiano. Após a obtenção desse gel, esses géis são processados através de programas como Bionumerics, onde são então inferidas os seus relacionamentos entre essas amostras. Então esse resultado é um padrão de bandas característicos dessa comunidade bacteriana na amostra. No caso do polimorfismo do tamanho de fragmentação de restrição, chamado de TRFLP, os amplicons, a partir da extração desse DNA total, de uma amostra microbiana, ambiental nesse caso, você vai fazer a extração desse DNA total, amplificar o gene de interesse, adicionar um primer fluorescente, é submetido a uma digestão por enzimas de restrição,
que vai gerar então diferentes tamanhos desses fragmentos marcados, que serão, portanto, submetidos à eletroforese e detectados por laser, né, levando à geração desse eletroforograma. Já no polimorfismo conformacional de fita simples, ou SSCP, os amplicons são separados com base na estrutura secundária da fita simples de DNA. Então aqui tem um exemplo dessa técnica, com amplificação da sua região de interesse, né, a desnaturação dessa estrutura, né, e posterior resfriamento rápido, sob condições não desnaturantes, levando à formação dessa estrutura secundária de fita simples e posteriormente é observado a sua migração. Então, nessa técnica, várias amostras podem ser analisadas, né, nessas técnicas de fingerprint. Várias amostras podem ser utilizadas analisadas ao mesmo tempo, sendo que a intensidade dessas bandas fornece uma medição semi-quantitativa, mas podem possibilitar a verificação de tratamentos, de eficácia de tratamentos, efeitos de tratamentos ou intervenções sobre a abundância de espécies representadas pela sua respectiva banda. As técnicas baseadas nesse perfil de DNA fornecem uma visão muito geral da microbiota. E como não são quantitativas, não é possível obter informações mais detalhadas sobre as identidades ou a sua distribuição filogenética. Uma outra técnica é a análise do espaçador intergênico do RNA ribossomal, né, que, nesse caso, a gente pode ver aqui que ele avalia a região intergênica entre o gene que codifica o RNA ribossomal 16S e 23S. Esse método ele é excelente para que a gente possa diferenciar subespécies e ser capaz de monitorar comunidades em ambientes que têm uma baixa diversidade. O sequenciamento de DNA é um método robusto utilizado no estudo do microbioma. Ele é baseado na amplificação e sequenciamento do gene RNA ribossomal pela técnica de Sanger. A principal vantagem dessa técnica é a maximização dessa resolução taxonômica. E apesar de que ela não seja verdadeiramente quantitativa, ela é capaz de fornecer informações sobre a diversidade e estrutura dessa comunidade, além da sua distribuição filogenética. Todas as etapas, desde a coleta do material, armazenamento, seu processamento de extração de DNA, purificação, até o sequenciamento são muito importantes, uma vez que qualquer erro pode levar à geração de dados inconsistentes. Uma das etapas utilizadas no sequenciamento é a clonagem molecular para a construção das bibliotecas genômicas. O DNA, como podemos ver nessa figura, é extraído. Posteriormente, é realizado o PCR com genes específicos para o RNA ribossomal 16S. Esses fragmentos são ligados a plasmídios, inseridos em plasmídios, para ter a formação de uma estrutura, um vetor contendo esses genes individualmente, essas amplificações individualmente, que são posteriormente clonadas, transformadas, inseridas nas células de E. coli, de Escherichia coli. Então, após a inserção desses plasmídios nessas células, que são chamadas de células transformantes, que têm esse DNA recombinante, essas células são inoculadas em meios de cultura, onde posteriormente serão selecionadas para avaliação de quais seriam os clones que teriam recebido esse inserto e posterior sequenciamento. Sendo assim, basicamente, o DNA do fragmento cromossômico a ser clonado é amplificado por PCR, né? E o vetor, que é o plasmídio, nesse caso, é tratado com enzimas de restrição para gerar sequências complementares em ambos. Eles são colocados em conjunto para que ocorra a ligação entre esse fragmento a ser clonado e o vetor,
Junto com esses dois é adicionada uma enzima que é chamada DNA ligase para ligar essas duas pontas. E esse DNA recombinante é introduzido na bactéria, que tem o seu próprio cromossoma, mas ela vai receber esse DNA recombinante, o plasmídio, e será, então, posteriormente selecionada com algum marcador que a gente possa saber realmente quais são as células que tenham recebido esse DNA recombinante, esse plasmídio. O sequenciamento é um método bioquímico para determinar a ordem dos nucleotídeos em um fragmento de DNA. E além de Sanger, o método da degradação química de Gilbert também se tornou popular na década de 70. O princípio da técnica de sequenciamento é a reação da amplificação usando concentração limitante de um dos 4 nucleotídeos na reação de amplificação. Com o passar do tempo, 2 aprimoramentos dessa técnica foram aplicados. Inicialmente com o uso de deoxinucleotídeos e de primers marcados com fluoróforos. E o segundo aprimoramento foi o uso de deoxinucleotídeos marcados com fluoróforo e a leitura automatizada com laser. Sendo assim, a reação é feita em 4 tubos diferentes, e em cada um deles é adicionado um deoxinucleotídeo marcado, como podemos ver nessa figura. Então, cada tubo contém um deoxinucleotídeo marcado, né, timina, citosina, guanina, adenina. E ao final da reação, são obtidos fragmentos de todos os tamanhos possíveis e então, posteriormente, esse preparado é submetido a uma eletroforese em gel de proacrilamida para que seja observado o seu perfil de migração, determinando assim a sequência, como podemos ver aqui na imagem. Então, aqui seria a sequência de acordo com o seu perfil de migração. Timina, depois adenina, novamente adenina, citosina e assim por diante. Que é exatamente esse o eletroferograma colorido que recebemos como resultado do sequenciamento. No método enzimático chamado de Dye-Terminator, os dideoxinucleotídeos são marcados e os fragmentos são separados em eletroforese capilar e o fluoróforo é ativado pelo laser. Aqui podemos ver os diferentes fragmentos, né, marcados, com esses deoxinucleotídeos que terminam essa reação, marcados, que são posteriormente aplicados nesse gel ultrafino para sequenciamento. E, posteriormente, a detecção dessas fluorescências, desse fluoróforo, é através de um software pela detecção por laser. Então, esse detector vai registrar toda essa emissão de fluorescência, gerando também a geração do eletroferograma e a sequência de DNA obtida. Essas tecnologias de sequenciamento de nova geração evoluem muito rapidamente. Essas plataformas são capazes de gerar informações sobre milhões de pares de base em uma única corrida. As suas características e princípios diferem um pouco da técnica de Sanger, resultando em uma maior eficiência de transferência, maior sensibilidade e a possibilidade de sequenciamento de diferentes amostras, de várias amostras ao mesmo tempo. Então aqui temos representados algumas técnicas disponíveis de sequenciamento de última geração. Tem o pirossequenciamento através do 454 da Roche, o Illumina, tem o Illumina MySeq, o Illumina HiSeq, tem o Absolid, Ion Torrent e o PacBio. Então são várias técnicas disponíveis, cada uma com suas limitações e suas vantagens, mas com bastante estudos sendo realizados com elas. Aqui temos a exemplificação de como seria o sequenciamento com base no RNA ribossomal 16S. Né? Aqui temos a comunidade microbiana
para extração de DNA, amplificação com base na sequência específica do 16S, alguma região variável, né? A gente lembra das regiões variáveis do RNA 16S. A mais comumente utilizada é a região variável 4, que tem uma grande diversidade, que tem a capacidade de distinguir facilmente, identificar algumas espécies bacterianas, comunidades bacterianas, mas alguns trabalhos também usam outras regiões, então mais de uma região, para tentar abranger o máximo a amplificação dessas e determinação, né, caracterização dessas comunidades. Então, no caso do sequenciamento com base no 16S, esses dados geram basicamente várias sequências, várias informações que têm que ser processadas, né, têm que ser analisadas, onde a gente tem que retirar as sequências do primer, já que não fazem parte dessa sequência, dessas comunidades. Tem que eliminar, excluir as leituras que apresentem uma baixa qualidade e também de quimeras, mas na verdade isso é feito através de software. Então você determina quais são os parâmetros e tenta obter as sequências mais refinadas possíveis. Então a gente tem milhões de dados que são gerados, né, mas a gente tem que tentar agrupar esses dados e tentar comparar com os bancos de dados e tentar definir, então, qual seria a composição microbiana da sua amostra. Então, essas sequências são amplificadas e sequenciadas, como vemos aqui em cima. Posteriormente, as sequências que são altamente similares, elas são agrupadas nas chamadas unidades taxonômicas operacionais, ou OTUs. Então, aqui temos exemplos de 4 OTUs. Então, nesse caso, são sequências que têm uma grande similaridade, que tem que ser no mínimo de 97% para que seja considerado o mesmo OTU. Essas unidades são capazes de identificar desde o filo, a classe, ordem, família, gênero, e em alguns casos pode chegar até a espécie. A comunidade ela pode ser descrita em termos de quais OTUs estão presentes, a sua abundância relativa ou a sua relação filogenética. Aqui podemos ver a comparação dessas OTUs com os bancos de dados disponíveis, como por exemplo Green Genes, MyRTP e Silva. Então a gente pega esses dados, essas OTUs, identifica nesses bancos de dados e assim conseguimos determinar qual seria a composição dessa comunidade, ou seja, quais seriam os micro-organismos que estariam presentes nesse ambiente. Então temos aqui uma abundância relativa dessas OTUs nessa comunidade e a sua relação filogenética. E pode ser possível também avaliar a presença de alguns variantes e alguns polimorfismos de apenas a diferença de um nucleotídeo nessas sequências. Um outro tipo de abordagem, né, para a identificação desses táxons da comunidade é realizar a metagenômica, ou shotgun, né, que é uma abordagem de shotgun, que seria um sequenciamento do DNA total dessa comunidade e a comparação de todo esse genoma com genomas de referência. Então você tem aqui a obtenção dessa comunidade, dessa sequência desse DNA dessa comunidade, né? E a gente compara com os bancos de dados, KEGG, SEED, BLAST, para tentar identificar essas sequências, né? Então a gente compara essas sequências obtidas com esses genomas de referência, joga também nesses bancos de dados que eu falei anteriormente, e assim a gente consegue inferir a função dessa comunidade, ou seja, qual seria, o que essa comunidade seria capaz de fazer. Então aqui temos nesse gráfico a abundância relativa das vias dos genes em uma comunidade, a via metabólica desses genes, né? Em seguida, são aplicadas análises estatísticas para avaliar os indicadores da chamada diversidade, como a riqueza, né? E também que é a medida, né, que significa a medida do número de espécies presentes em uma amostra, assim como a medida da abundância relativa de diferentes espécies que compõem
a riqueza desse ambiente, que é chamada de evenness, ou equitatividade. Além disso, pode ser avaliada, na verdade, o índice de similaridade com vários índices. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas para analisar essa diversidade de forma estatística. Aqui temos exemplo de como seria um resultado após o seu processamento e divisão em unidades taxonômicas operacionais, né, a partir do sequenciamento. Aqui em cima, na figura aqui, A, é a contagem de sequências, a abundância de sequências divididas em OTUs. Né? Então, aqui são 6 OTUs existentes, nomeadas de A a F, detectadas em 3 amostras. Então, aqui tem a abundância de sequências e aqui a abundância relativa de sequências. Já aqui na figura C, observamos a curva dessa riqueza, desse coletor, que é tipicamente gerada usando um estimador de riqueza, que pode ser esse índice Chow, né, ou ACE. E esse índice ele aproxima a relação entre o número de sequências extraídas de cada amostra e o número de táxons que deverá estar presentes com base nas abundâncias detectadas. Uma outra medida importante é a análise da diversidade, da alfa-diversidade ou diversidade de alfa, que captura tanto a riqueza de uma amostra como a uniformidade ou a evenness dessa distribuição dessa abundância entre os organismos. Então, seria a diversidade entre essas amostras. Aqui, a diversidade alfa está definida pelo índice de Shannon, embora vários outros índices de diversidade possam ser empregados. Já na figura E, está representada a beta-diversidade, que é utilizada para comparar a diferença da composição ou diferença ou semelhança dessa composição de um determinado organismo entre as amostras. Então, tem aqui as 3 amostras e a semelhança representada entre as 3 amostras e a diferença entre elas. Né? A quantidade de amostras semelhantes e a quantidade de amostras diferentes. Além do sequenciamento, existem outras técnicas, como técnicas de microarranjos filogenéticos, né? Como nesse caso seria um ensaio de fellowship, que utiliza uma plataforma de microarray, ou microarranjos, que é fabricada e ela contém 1,1 milhão de características, incluindo sondas para genes de todos os táxons conhecidos de bactérias e arqueias. Então, nesse caso, aqui seria uma empresa onde você forneceria a sua amostra que você quer analisar. A etapa de extração total e envio é um serviço opcional da empresa, mas ela tem disponível todas essas sequências de RNA 16S microbianas, né, que podem ser determinadas, portanto, a sua abundância relativa nessa determinada amostra através da detecção de fluorescência. Né? Então, você tem a amplificação desse RNA, dessa sequência de RNA. Essa sequência é hibridizada com essa biblioteca, com as sondas. Realmente é entregue uma análise, um relatório com a estatística e todas as informações dessa amostra. Sendo assim, é fornecido esse processamento, essa informação toda processada desse ensaio e essa análise, que pode ajudar, a intenção dele realmente é ajudar a identificar as assinaturas microbianas de doenças ou contaminação ambiental e tentar encontrar correlações entre os padrões dessa comunidade microbiana e as fontes de contaminação conhecidas, entre outras características que sejam de interesse de estudo. Uma técnica bastante utilizada é a técnica de PCR em tempo real, que é essencial que é bem útil para a caracterização do tamanho populacional de forma quantitativa
porque ele consegue avaliar o número de moléculas produzidas a cada ciclo. As vantagens dessa técnica seriam a sua rapidez, especificidade, sensibilidade e a capacidade de quantificação. Nessa técnica, é possível comparar a abundância relativa de micro-organismos ou um grupo em uma amostra, ou até o número de cópias de DNA em uma amostra, se comparada com uma curva padrão. A amplificação é dividida em 3 fases. Aqui podemos ver a fase basal, onde não há produtos de PCR suficiente para a detecção da fluorescência, a fase log, na qual a quantidade de produtos dobra a cada ciclo e ela é coletada durante a reação de qPCR, e por fim a fase platô, em que não há mais aumento no número de produtos. Para uma quantificação, são necessários primers específicos para espécies ou gêneros, no caso da detecção específica, ou uma sequência não específica de DNA, que é corada com um corante de fluorescência durante a amplificação do gene-alvo. No caso, seria a detecção não específica. O CyberGreen é o corante mais utilizado para a detecção não específica, através da ligação desse corante à fita dupla de DNA. Então, ele liga em qualquer fita dupla de DNA. Então, ele é altamente inespecífico. Então, ele vai ligar qualquer fita dupla. Já o Tachman e o Molecular Beacon são sondas altamente específicas para a sequência-alvo desejada, liberando a fluorescência somente na presença do produto de PCR de interesse. Então, se houver a amplificação, se houver aquela sequência de interesse, só vai ter a liberação da fluorescência e a sua intensidade vai ser de acordo com a presença daquele gene. Uma outra técnica utilizada é a citometria de fluxo, que pode ser utilizada em conjunto com outras técnicas. A citometria de fluxo é muito utilizada em diagnósticos médicos, na imunologia, na contagem de células sanguíneas, e combinada com as técnicas de coloração, vem sendo utilizada no estudo do microbioma. As células bacterianas são marcadas com anticorpos fluorescentes, oligonucleotídeos ou corantes fluorescentes com ligação ao DNA, como o CyberGreen ou brometo de etídio. O corante penetra então nas células bacterianas e se liga ao DNA ou RNA. Quando excitada pelo laser, a célula passa a emitir radiação em comprimento de onda específico, que é coletado pelo sistema óptico. A tecnologia de microarray, ou microarranjos, é bastante utilizada para a determinação de perfis de expressão gênica ou estudos de genômica funcional. A molécula de interesse nesse caso é o RNA mensageiro. Seu princípio se baseia na propriedade de hibridização por complementariedade desses ácidos nucleicos e no fato de as sondas nesse arranjo apresentarem sequências similares às dos genes de interesse e são complementares às do RNA mensageiro ou do DNA complementar, dependendo da técnica a ser utilizada. O RNA total extraído é convertido em DNA complementar de fita dupla através da enzima transcriptase reversa. Sendo assim, esse DNA complementar serve de molde para uma reação de transcrição in vitro na presença de nucleotídeos marcados com fluorófilos, resultando no RNA complementar marcado. Como podemos ver nessa figura, essas moléculas são hibridizadas à lâmina de microarranjo e podem se ligar a sondas se as sequências forem complementares. Essa lâmina hibridizada é corada e submetida a um scanner conectado a um software que quantifica a intensidade dessa fluorescência em cada ponto. Sendo assim, esse sinal gerado vai representar, na verdade, a ligação do RNA complementar dessa amostra em estudo com a sonda nesse arranjo e tende a ser proporcional à abundância desse RNA complementar.
Sendo assim, essa quantificação do sinal permite que a expressão de milhares de genes seja comparada nas diferentes condições experimentais. O HIT-chip é um chip do trato intestinal, que é um microarranjo desenvolvido especialmente para avaliar filogeneticamente a composição microbiana. Ele tem o mesmo princípio do microarray, né, como tradicional. Então aqui temos uma comunidade microbiana, a extração dos seus ácidos nucleicos e a sua marcação. Aqui temos RNA e DNA. Né. Posteriormente, a hibridização à lâmina de microarray. E, se houver a ligação, né, posteriormente é submetido à leitura de equipamento específico, né, e posteriormente é avaliado se tem a presença ou não de determinadas sequências microbianas. Então, a gente pode determinar o perfil, a identificação e até a sua quantificação nessa comunidade microbiana. Um outro método disponível é a hibridização fluorescente in situ, ou FISH, que tem como fundamento o anelamento de sondas oligonucleotídicas marcadas com um fluoróforo contendo a sequência-alvo para sua posterior visualização em microscópio epifluorescente. Ela pode também ser quantificada através da citometria de fluxo. Então aqui podemos ver uma população mista que é fixada e posteriormente hibridizada, né, na presença dessas sondas oligonucleotídicas fluorescentes, que tem como alvo o RNA ribossomal 16S. Então aqui tem a ligação desse RNA ribossomal 16S com a sonda ligada ao corante fluorescente. Após a lavagem desse material para a retirada das sondas que não se hibridizaram, né, nós temos, portanto, as células hibridizadas com essas sondas e essa amostra é posteriormente analisada por microscopia de fluorescência e citometria de fluxo. Esse método é muito útil para a enumeração de bactérias em habitats complexos, como o intestino humano. Dentre as suas vantagens estão por ele ser um método quantitativo, automatizado e por ele poder ser combinado com a citometria de fluxo e análise de imagem computadorizada. Ele é capaz de fornecer informações sobre a distribuição espacial das bactérias-alvo do intestino, mas possui como desvantagem a baixa sensibilidade. Ele é utilizado principalmente como um método de quantificação de bactérias específicas, assim como o PCR quantitativo, que é relativamente rápido e quantitativo, porém inviável para um grande número de espécies por causa do tempo demandado e do alto custo. As investigações metabolômicas e metabonômicas da microbiota intestinal são abordagens baseadas em metabólitos produzidos pela microbiota. Sendo assim, utilizadas nessas plataformas tecnológicas disponíveis para a detecção desses metabólitos que serão posteriormente analisados dentro de uma estrutura computacional integrada. Aqui temos exemplos de algumas plataformas utilizadas para estudos de metabolômica, que inclui essa espectrometria de massa por cromatografia líquida. Né? Temos também a espectrometria de massa por cromatografia gasosa e, por fim, a espectrometria magnética nuclear de próton. Aqui temos os dados obtidos após a realização dessas técnicas, a partir do processamento das amostras, e posteriormente a análise estatística, que envolve tanto as análises estatísticas multivariadas, como PCA, mapas de heatmaps, né, gráficos de dispersão, e a nova. E essas análises estatísticas são essenciais para descrever as vias do metabolismo microbiano e do hospedeiro e tentar correlacionar possíveis alterações com fenótipos relacionados à doença ou até à saúde.
Novas metodologias abordando metatranscriptômica, metaproteômica e até metametabolômica estão emergindo de forma a ajudar a construir uma imagem integrada de expressão genética e as suas interações com comunidades microbianas. Nós temos vários estudos que determinam quais são os micro-organismos que estão presentes em uma determinada amostra microbiana, microbioma humano. Aqui temos exemplos de microbioma nasal, oral, de pele, urogenital, que são coletados e foram estudados por vários projetos, como foi mencionado anteriormente. É obtido esse DNA, onde a gente pode fazer análise, como eu falei anteriormente, por sequenciamento da região de RNA 16S ribossomal, para determinar quais são os organismos presentes. E isso tem vários trabalhos, os bancos de dados estão bem atualizados, com várias bactérias que anteriormente não sabia essa identificação, que eram determinadas somente como não cultiváveis, já tem as espécies já descritas. E aqui nós temos também a metagenômica, como eu falei anteriormente, para inferir as funções dessa comunidade nesse ambiente. Então, o que estava faltando atualmente seria tentar responder o que essa comunidade, como que essa comunidade vai responder ao seu ambiente. Qual é a interação desses metabólitos com o seu hospedeiro. Então, em muitos casos tem essa redundância metabólica. Então, mesmo que você tenha uma diversidade diferente entre organismos, pode ser que tenha o que essa bactéria esteja produzindo que esteja interferindo nesse hospedeiro. Então, várias técnicas estão disponíveis, várias técnicas estão sendo desenvolvidas, e o conjunto dessas abordagens é que vai nos fornecer uma informação muito mais detalhada, ou tentar elucidar um pouco mais essa relação entre o hospedeiro e a sua microbiota. Como exemplo da importância dos estudos de microbioma humano, podemos ver nessa figura, de maneira resumida, a história da Akkermansia mucinifila, que temos a história dela de 2004 até 2014, desde a sua primeira cultura, o seu primeiro isolamento, como eu falei anteriormente, a partir das fezes, utilizando o meio de cultura contendo mucina, que é seu principal substrato, como fonte de carbono e nitrogênio. Posteriormente, foram associadas essa bactéria foi associada a 1% das leituras do trato intestinal humano com essa bactéria, e em 2011 foi sequenciado o genoma inteiro dessa bactéria, e sendo assim, os estudos mais recentes conseguem relacionar o seu papel com a inflamação intestinal e a obesidade humana. Então, tem vários estudos que estão surgindo a partir de técnicas, desde as técnicas de cultivo, a partir dessas técnicas de estudo de microbioma, que é muito importante para tentar elucidar um pouco mais essa relação. Sendo assim, a partir desses estudos foi verificado que o microbioma humano é composto por diversos filos. Então, cada pessoa possui a sua microbiota, possui uma diversidade de filos diferente, e essa diversidade é o que vai diferenciar cada indivíduo, e a tentativa desses estudos além de verificar essa composição, ver se existe alguma semelhança entre na composição microbiana. Nessa figura nós vemos uma árvore filogenética ao centro de micro-organismos abundantes no microbioma. Aqui tem somente alguns gêneros, alguns filos, a partir de microbioma de fezes e outras estruturas, outras regiões, outros sítios do organismo. Aqui estão representados tanto comensais como potenciais patógenos. E aqui tem todos os papéis e a sua eventual atividade e função nesse microbioma. Então, é um mapa bem diverso, que, como eu falei, varia de pessoa a pessoa, o papel na saúde e na doença. É isso. Obrigada.